Meus irmãos, que alegria nós estarmos juntos. Nós, hoje, começamos na nossa revista da Escola Dominical a lição de número 7. E a lição 7, que começa hoje, continua domingo e termina no nosso próximo encontro. A lição 7 continua tratando das questões relacionadas à saúde física, o nosso corpo. Nós tivemos há 2 semanas atrás, pastor Amadeu aqui, trabalhando com um assunto muito importante, que é a questão do climatério, a questão da menopausa. É um dos assuntos mais importantes em matéria de saúde do corpo, porque muitos maridos não entendem o que está acontecendo com a esposa, a própria esposa não entende o que está acontecendo com ela, e aí o título foi bem sugestivo, né? Calma, não é demônio, é hormônio. E o Senhor nos abençoou grande e poderosamente. Hoje eu quero trabalhar com os irmãos, não com a revista aberta, não com a lição 7 no que está escrito aí. É uma pré-lição, a primeira parte da lição 7, porque a lição 7, quando escrevi, irmãos, ela visava o quê? O cuidado da alma, o cuidado do coração. Tanto é que aí na primeira página da lição 7 vem: você já foi ao cardiologista? Saúde e família, já foi ao cardiologista? Mas quando eu pergunto sobre a tua ida ao cardiologista, a pergunta é no sentido absolutamente emocional, sentimental. Então, nós vamos trabalhar essa lição 7, que está aí na revista, não hoje, porque hoje eu quero trabalhar também com a pergunta: já foi ao cardiologista, mas no sentido físico mesmo. Trabalhar com o coração como aquele órgão que bombeia sangue e nos faz viver. Hoje, eu vim em nome do Senhor Jesus conversar com você sobre um aspecto fundamental para o lar cristão, que é o quê? Que é exatamente a saúde física. A saúde física. Então, vamos conversar essa noite sobre a saúde física. Eu enviei para todos os grupos, e depois, no final do estudo, a gente abre junto, um artigo científico retirado das últimas pesquisas que nos falam sobre as probabilidades de câncer no Brasil entre 2023 e 2025, e eu enviei esse artigo científico por uma razão simples: é de todas as doenças a que mais nos assusta. E você vai ver que é uma pesquisa muito interessante, e quando nós chegarmos nela, nós vamos ter o discernimento de que dentro de casa é fundamental cuidar do corpo. Cuidar do corpo. E eu quero que você abra comigo 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Já vá preparando o slide, filho, por gentileza. E o controle aqui para a gente. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 15, diz assim. 1 Coríntios 6, versículo 15. Bastante conhecido, graças a Deus. Diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, a igreja, obrigado filho, numa coletividade absolutamente universal, nós fazemos parte de uma realidade espiritual muito séria. Nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. E Cristo é o cabeça.
Tá? E nós? Bem, alguns de nós é uma unha, outros outra unha, alguns de nós um nervo, e aí vai embora. Mas o importante é saber que a dependência nossa de Cristo é absoluta, porque nenhum membro consegue viver sem estar no corpo. Daí a importância da igreja. Agora, se você parar e pensar comigo, se eu sou parte do corpo de Cristo, então eu posso olhar para o meu corpo de qualquer jeito, ou de qualquer forma. Paulo, quando escreveu aos irmãos em Corinto, Paulo estava enfrentando um problema muito sério na igreja de Corinto, que é o seguinte: metade da igreja acreditava que podia fazer com o corpo o que quisesse. Então, literalmente, estava investindo na prostituição, na bebedeira e etc. A outra metade da igreja olhava para o corpo como algo absolutamente vil, que tinha que ser mortificado. De tal forma que tínhamos irmãos no primeiro século, irmãos, que iam para montanhas, viver em isolamento, para fazer o corpo sofrer ao máximo, e sofrendo o corpo, o espírito de alguma forma, ele apareceria como evidência da graça de Deus. Então tinha aquele maluco que olhava para o corpo dele e não estava nem por aí com o corpo, porque Deus não está nem por aí com o corpo, Deus quer minha alma, meu espírito. Então eu posso fazer com o corpo o que eu quiser. E tinha o outro maluco, no outro canto radicalmente, que dizia o seguinte: não, meu corpo é mau, meu corpo é mau, meu corpo é mau, e eu tenho que mortificar meu corpo. E, irmãos, de alguma forma machucava o corpo, espezinhava o corpo, num sentido literal, para que o Espírito de Deus e o seu Espírito pudesse ter mais contato com Deus. Gente, Paulo teve que dizer: não é assim. Não se arrebenta o corpo que você tem. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o seu corpo é templo do Espírito, o quê? Santo. Então é para cuidar de quê? Do corpo. Já já nós vamos ver em 1 Coríntios 3, Paulo dizendo que quem destrói o templo do Espírito Santo vai prestar contas a Deus. Não é assim não. Tem que cuidar do corpo. Então, olha que interessante, em 1 Coríntios capítulo 6, lá no versículo 15, vem a pergunta: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que quando se ajuntais com prostitutas, você está sendo um corpo com ela? Uma só carne? Aí ele vem, lá no versículo 19, fugir da prostituição, fugir de todo o pecado. Todo o pecado. Então Paulo fala com uma ala da igreja que simplesmente estava olhando para o corpo e dizendo: não, Deus quer é minha alma. O que eu faço com o meu corpo não tem problema. Minhas regras, meu corpo, eu sou dono e eu posso satisfazer loucamente todos os desejos do meu corpo, porque Deus se interessa com a alma. Não é assim não. A gente tem que glorificar a Deus no nosso corpo. O nosso corpo não pode ser instrumento de pecado e não pode viver para o pecado. Doutra sorte, Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 diz também assim, com outro grupo de malucos da igreja, né? Ou você pensa que só tem louco no Brasil para Cristo, no Gama, em 2025? Não, tinha maluco também lá há 2025 anos atrás, na igreja em que Paulo era pastor.
Pode ficar tranquilo. Tem doido em tudo que é canto. Ainda bem que a gente vai ouvindo a voz do Senhor e a gente vai querendo corrigir a nossa vida. Infelizmente, a igreja em Corinto ouviu a voz do Senhor e não se corrigiu. Não se corrigiu. A maior prova disso é que um dos pais da igreja, Clemente, teve que escrever cartas aos irmãos em Corinto. E quando você lê as cartas de Clemente, um dos pais da igreja, parece que você está lendo de novo o apóstolo Paulo. Parece que Clemente pegou e colou 1 Coríntios, 2 Coríntios, de novo. É incrível como a igreja não se corrigiu, mesmo diante da palavra de Deus por Paulo e da palavra do amado pastor. Não era a palavra de Deus, era a palavra do amado pastor Clemente de Roma, que estava falando com os irmãos em Corinto. É incrível. Agora vamos juntos. Pegue comigo 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 16. Olha que interessante. A palavra do Senhor nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. É como se Paulo estivesse dizendo: eu não aguento mais ensinar isso. Pela última vez. Vocês são o templo de Cristo, o Espírito Santo habita em vós. E tome cuidado, por quê? Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o quê? O destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. Então, Paulo aqui está falando com os outros malucos da igreja, que viviam numa posição radicalíssima com o corpo, dizendo: eu não posso dar prazer nenhum para o meu corpo, eu não posso dar alegria nenhuma para o meu corpo, eu não posso dar felicidade nenhuma para o meu corpo, porque senão vou estar alimentando a carne, e alimentando a carne, o Espírito de Deus nunca vai me abençoar. Aí esse tipo de gente chegava ao ponto de dizer que era inclusive uma atitude muito ruim casar. Tu acredita nisso? Porque casando você tem acesso a relações sexuais e isso traz alegria para o seu corpo e não pode ter alegria nenhuma para o corpo. Esse tipo de gente dizia que era pecado capital comer comida gostosa. Eles tinham que, de tal forma, eles entendiam errado a expressão mortificar o corpo, eles tinham que subjugar o corpo deles e eles acreditavam que quanto mais eles negassem ao corpo qualquer bem-estar, eles estariam então alcançando as bênçãos de Deus. Então, ao invés de morar na cidade, numa casa razoável, com uma sala razoável, uma comida razoável, com uma esposa razoável, sabe o que eles faziam? Fugiam para as montanhas, iam para os locais mais inóspitos do mundo, tentavam ficar sem comer o máximo possível. Quando comiam, procuravam as piores comidas possíveis, bebiam o mínimo possível. A maioria deles tinham problemas estomacais enormes, mas como algumas histórias sobre eles se divulgavam, que eram homens tão santos, que a 100 metros as pessoas doentes, ao chegarem, eram curadas, então foram considerados assim, homens de uma santidade que, meu Deus do céu. Agora escute, Paulo está dizendo, gente, o corpo é templo do Espírito. Nem é para pensar que só vale o templo interior,
a ponto de você fazer o que quiser com o seu corpo e fazer besteira com ele, nem é para pensar que o templo interior é tão valoroso a ponto de subjugar ao máximo o templo exterior. Então, vamos levar a sério isso e vamos cuidar do corpo. É isso que Paulo falou. E o que é interessante é que você sabia que até hoje nós temos problema dentro da igreja por causa disso? É sério, irmãos. Você acredita que houve uma época na história em que era pecado passar shampoo? Condicionador, então, era do demônio. Estou brincando não, é sério. É no máximo um sabonete, olhe lá. Houve uma época na igreja, não na nossa, porque nosso pastor sempre foi muito esclarecido quanto a isso, em que a irmã passar um blush para ficar um pouquinho melhor, mas estava no inferno, sem santa ceia, sem direito a nada. Houve esse tipo de momento em nosso meio. E por quê? Porque tudo quanto ao corpo era pecado. Tudo quanto ao corpo era pecado. Nós tivemos momentos tão difíceis na história do Evangelho, que casais, mesmo tendo o livro de Cantares, aonde você, sério irmãos, no livro de Cantares, você tem lá inclusive posições sexuais, e está na palavra de Deus. Sim. Nós tivemos uma época em que casais, quando iam manter relações sexuais, eram vestidos. Vestidos. Porque não podia, era vergonhoso. E eu não estou criticando de forma maldosa gente que viveu nesse tempo. Porque era gente que tinha uma compreensão da fé. E procurou viver a fé que aprendeu. A fé que aprendeu. Hoje a coisa está tão estranha, a gente está indo para um lado tão grande, que hoje, meu amigo, a loucura é tão enorme, que jovens, após o primeiro abraço, indivíduo mal pediu para namorar com a filha do outro, já quer ir para a cama. Sem antes botar um anel e dizer para o pai da menina, posso me casar? Olha que ponto chegou. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a teologia do corpo, ela é simples. O meu corpo é templo e habitação do Espírito que é Santo. Eu tenho que cuidar do meu corpo, para que o meu corpo glorifique o quê? A Deus, e para que o meu corpo tenha acesso às benignidades e alegrias que Deus deixou. O corpo de minha esposa é meu. O meu corpo é de minha esposa. Nós temos direito à alegria sexual. Com respeito, com carinho, com amor. Meu Deus do céu! Eu casei virgem, irmãos. 27 anos, sonhando em o que seria uma esposa. Rapaz, na minha lua de mel, eu fiquei tão feliz de saber que uma mulher é o ser mais lindo do mundo, porque as curvas são lindas, são maravilhosas. Deus fez a mulher como o ápice de toda a criação. E há alguma coisa ruim nisso? De maneira alguma. Agora, eu tenho que ter um corpo que eu preserve, que eu cuide. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de uma igreja.
Eu tenho que falar, eu tenho que andar, eu tenho que estudar, eu tenho que trazer a palavra do Senhor para vós. Irmãos, é extremamente sério. O Senhor me deu a incumbência pesada, mas maravilhosa, de alimentá-los. Eu tenho que alimentar a igreja, porque senão o Senhor vai me chamar à prestação de contas. O meu horário melhor de visão, de entendimento, de raciocínio, de tudo, é absolutamente dedicado ao Senhor para poder alimentar a igreja. Aí vamos lá. Aí eu que tenho problemas de visão, me recuso a procurar um oftalmologista. Por quê? Tá, a Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então, se eu orar e eu não for sarado, então tem algo errado. Aí eu te pergunto, para que Deus deixou oftalmologista? No dia que o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Paulo ouviu do Senhor, a minha graça te basta, porque tinha uma doença que nem médico tinha. E Deus disse, eu não vou te curar. Agora, eu vi meu filho com 10 meses de idade, indo para o caixão. O médico chegou para mim e disse, em 7 dias ele vai ser enterrado. Não falou para minha esposa, falou para mim que senão matava minha esposa. Prepara o caixão. Eu cheguei no outro dia, à noite na igreja, vem a irmã Inês e disse, em 7 dias o Senhor vai devolver teu filho. Está aí meu filho. 7 dias. Então Deus faz milagre? Faz. Aí eu não vou cuidar do meu corpo, porque Deus faz milagre. Aí eu não vou fazer uma caminhada, porque Deus faz milagre. Não, Deus tem que conservar. Deus tem que conservar. Então, eu posso comer feito maluco, sem fazer caminhada, que eu não vou ter bucho. Não, Deus vai conservar. Pode ficar tranquilo, não precisa escovar os dentes, não preciso passar fio dental, não preciso ir no odontologista. Cárie, sai em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Eu já vi Jesus fechando dente de gente com cárie horrível, mas porque o pobre do irmão não tinha a quem socorrer. Chegou nessa igreja morto de dor e disse, eu não tenho condições de ir no dentista, pastor. Eu não tenho condições, é muito caro. Papai disse, quer que eu te mande? Ele disse, não, eu quero que o senhor ore. Papai orou, fechou a cárie. Você está entendendo? Irmãos, quem não cuida do corpo, não está cuidando do templo. E fica tranquilo que vai se acertar diante do Senhor. Agora, se você cuida, alimentação correta, exercícios físicos, e você está cuidando, e mesmo assim vem o problema, é lógico que o Senhor cura. Deus é Deus de milagres. E se Deus usar a medicina, Ele não é menos Deus coisa nenhuma. Ele é tão Deus quanto o milagre. Pastor, eu já passei dos 60. Então agora é que tem que cuidar do corpo mesmo. Uai, como assim? Eu não estou mais para lá que para cá? Presta atenção. Aqui nessa igreja, quando nós olhamos gente com muita vida, a gente olha para gente que já viveu e traz nos olhos toda a experiência passada. Você é fundamental para cada um de nós não cairmos no mesmo buraco que um dia você caiu. Então, primeiro que tem que se cuidar nessa igreja é idoso. É idoso. Não é à toa que domingo estaremos aqui com uma jovem que ama idosos, é crente, a Glória traz, a Glória vai trazer. A Glória conhece metade do mundo, né?
No céu, quando ela chegar, ela vai encontrar metade do mundo. Meu Deus do céu. E vai ser uma bênção. E uma bênção por quê? Porque a gente que ainda está antes dos 60 está chegando lá. Mas está chegando rápido. E é bom ouvir, isso é fundamental. Agora, cuida da saúde quem está nos 50, 40, 30, 10, 5 anos. A gente tem que cuidar. Porque as estatísticas estão perigosíssimas. Por gentileza, olhe agora para o que eu vou te mostrar. O slide, filho. Dados recentes. As fontes estarão no último slide. E eu passo para todo mundo os slides para ir nas fontes e olhar. O primeiro dado que andou me assustando foi esse aqui. As questões mentais. Vamos lá? Olha que interessante. Irmãos, presta atenção. Aqui está o primeiro gráfico. E isso, aí tem que diminuir um pouquinho para eu poder mostrar para eles com mais eficácia isso. O primeiro gráfico demonstrando a situação mental de garotos de 10 a 14 anos, de 2013 até 2023. Está vendo? Por que não tem 2024? Porque os dados ainda estão sendo finalizados pelo Estado e ainda estão sendo objetos de revisão. Por isso que não tem 2024. Porque senão estaria aí. E 2025 aí é que não tem mesmo. Pastor, o que é cada um desses? Vamos lá. Lá em cima demonstra, ansiedade. Ansiedade. Lá em cima. Depressão é sempre o segundo. Esquizofrenia é o amarelo. É o amarelo. Nós temos aqui 3 idades. Primeira idade, de 10 a 14 anos. Segunda idade, de 15 a 19 anos. Terceira idade, 20 anos para cima. Irmãos, de 2012 a 2023. Em 2012, você pode ver ali o que hoje está em 125,8, o crescimento que foi, está lá embaixo, está vendo? E olha onde está hoje a questão relacionada à ansiedade. Irmãos, nós nunca tivemos tantos adolescentes ansiosos. Dá uma olhadinha no outro gráfico, de 15 a 19, quando o moleque está virando gente. Olha que loucura, olha onde estava a ansiedade, lá embaixo, normal, onde está agora. E no último quadro, a partir de 20 anos, que aí é o pobre do indivíduo que tem que pagar a conta, aguentar chefe, pegar um ônibus. Aí esse pobre coitado, ansiedade em 2013, lá embaixo, só 2%. Olha onde está agora. Calma, que ansiedade, graças a Deus, aqui ok? Graças a Deus, ansiedade não traz problema nenhum para ninguém, né? Você já viu alguém com uma crise ansiosa? Ou de ansiedade? Ele pensa que vai morrer. Sério, irmãos, tem gente aqui na igreja que um dia sentou, olhou para a minha cara, pai de família, olhou para mim e disse assim: meu pastor, ora por mim, porque eu estou com crise ansiosa. Eu estou aqui me segurando, e ele todo suado, pensando que ia morrer.
calma que esse não é o problema. O problema é o seguinte, volta lá na primeira tabela. O problema é depressão. Porque existe algo pior do que ansiedade, depressão. Em crianças de 10 a 14 anos, ó de onde saiu para onde chegou. Está vendo lá embaixo como era baixo? Está vendo como nossos filhos em 2013 eram crianças normais e adolescentes normais? Olha agora 2023, onde é que chegou. E eu estou trabalhando com dados oficiais. Isso é defasado. Porque muita gente não chega aos quadros oficiais. Vamos lá. Menino de 15 a 19 anos. Olha ali o segundo, ó. Lá embaixo, olha o tanto que cresceu. Menino após 20 anos. Aqui, ó. Mas aí é de se esperar, tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Agora o pior. Tem algo pior do que depressão? Tem. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Esquizofrenia, irmãos, as pessoas começam a ver o que não existe, falar com quem não existe. E nós temos muitos casos na justiça de gente que matou o outro por quadro de esquizofrenia. Tem um caso recente de um senhor que estava abrindo a porta do apartamento. O outro estava esperando, veio com a faca, esfaqueou 20 vezes. Assumiu que esfaqueou 20 vezes, porque ele tinha ouvido aquele indivíduo durante 25 dias dizer, eu vou te matar. Esquizofrenia. Matou o vizinho. Dá uma olhada em crianças. Bem, pelo menos o amarelo não subiu tanto, né? Ali, ó, crianças. Aqui. Agora dá uma olhada na garotada de 15 a 19. Olha o tanto que subiu. Isso está atrelado às drogas. Que está rolando solto. Agora, gente que trabalha com esquizofrenia, porque tem que pagar água, luz e telefone, não, isso é normal. Para nós, a esquizofrenia é o dia a dia. Pode diminuir o quadro, filho. Irmãos, diante de uma realidade dessa, você acha que não tem servos de Deus aí dentro? Aí me responde, é porque foi tomado pelo diabo? Gente, pelo amor de Deus, olha para cá. É a 10ª, é a 1000ª vez que eu falo isso. Quer dizer que se eu tenho uma doença daqui para baixo, aí eu vou no médico, tranquilo. Então, deu dor de barriga, eu vou no gastro. Aí quebrei o pé, aí eu vou no ortopedista. A orelha está doendo, aí eu vou no otorrino, a garganta está ruim, tá? Aí por que eu estou com problemas na psique, eu não procuro psicólogo? Porque todo psicólogo é do diabo. E se eu tiver que tomar remédio, aí é psiquiatra. Não, pastor. Nome de Jesus, é o cão que está me pegando. É não. Às vezes é falta de um elemento químico. Gente, às vezes é falta de um elemento químico. Um dos maiores gênios que eu conheci na vida, de um conhecimento extraordinário, o menino estava enlouquecendo que tremia. Conversei com ele. Ele foi ao médico.
aqui no nosso querido Hospital do Gama. Psiquiatra. Estava faltando um elemento químico para ele. Tomou, voltou à normalidade. Aí conversou comigo, pastor, não estou tremendo mais, não tenho mais medo. Por quê? Um elemento químico. Não é nem tarja preta o que ele toma. É um elemento químico. O médico mandou fazer o remédio na homeopatia. Mandou fazer. E disse, ó, esse elemento químico vem dessa fruta tal, toma o remédio. Pô, acabou, gente. Jesus cura. Minha mãe teve epilepsia. Minha mãe sofria com epilepsia. Meu pai dava os remédios em razão da epilepsia. Mas um dia o Senhor curou. Mas meu pai ficou 20 e poucos anos dando remédio. E aí quando curou. Tanto é que ela pôde fazer música na Faculdade Batista Teológica de Brasília. Enquanto meu pai fez um curso superior na Faculdade Teológica Batista, o bacharel em teologia, ela, que não tinha condições de juntar A com B, fez 2 cursos botando meu pai no bolso. Fez teologia e fez música. Porque Jesus cura. Mas se o Senhor não curasse e ela dependesse dos remédios, Deus deixou de ser bom? A gente tem que acreditar que a graça de Deus se manifesta por intermédio da medicina, irmãos. A gente tem que entender que sim, os médicos têm limitações, possuem limitações, mas Deus nos deixou como bênção também a medicina. Ai, pastor, mas vamos me passar um remédio que vai piorar. Presta atenção, ora antes de, Senhor, eu vou. Guia-me. Espírito Santo, guia-me. E usa o médico. Você vai ver que o Espírito Santo usa médicos. O Espírito Santo usa médicos. Ele não crê e está sendo usado por Deus. Por causa de quem? De você. Agora, o Salmo diz assim, que a palavra do Senhor restaura a alma. Quer uma cura definitiva para tudo na sua vida, na área de sentimentos, emoções. Se submeta à palavra, o quê? De Deus, porque ela restaura o quê? A alma. E vai chegar o momento em que o remédio vai parar e você vai glorificar o nome do Senhor. E o próprio médico não vai entender. Por Cristo. Comece a olhar para você e alguns sinais de dificuldades mentais são sinais sérios. Presta atenção no teu corpo. Se de repente você está dirigindo, e aí está dirigindo, e aí de repente não sabe onde está, e nem sabe o que está fazendo, e nem sabe por que está ali. Será que não está na hora de dar uma checada? Qual o problema? Qual o medo? Vamos cuidar do templo. Vamos cuidar do templo. Por quê? Gente, está vindo tanta alma para a gente cuidar, que é bom a gente estar bem de saúde. Eu creio que o Senhor ainda salva. Eu creio. Segundo dado que eu trouxe hoje para os irmãos, que me deixa preocupado, é a questão da o quê? Os gordinhos. Vamos lá. Eu me incluo também. Não se preocupe. Olhe para cá. Isso aqui
é dado coletado do último censo. E isso aqui está me preocupando, porque Jojo já prepara o vídeo sobre obesidade. Vamos lá. Pegue comigo esses dados, por gentileza. Primeiro dado é esse aqui. Segundo dado é esse. Vamos lá? Davi, amplia esses dois dados para que a gente possa ver com muita calma. Isso aqui me alegrou. Por quê? Porque, para e pensa comigo. Até 2023, perto de 2024, a pesquisa foi feita levando os 3 últimos anos. Então, 21, 22 e 23. Tá? E são dados retirados do Estado. Me alegrou porque a galera que está com 25 a 34 anos acabou diminuindo o peso. Há uma noção maior da seriedade de não engordar. A galera de 35 a 44 está mantendo o peso. Tá? Está mantendo o peso, há uma consciência para não engordar. Mas o que me preocupou é aqui do lado. Gente, lá no início, Davi, lá no início, olha os moleques que a gente está criando. Gente, é mais de 50%. De 18 a 24, é a molecada que está comendo, botando para quebrar num fast food, e não está nem por aí com a saúde. É mais de 50% de obesidade. Vamos lá, olha o problema. O povo da minha idade, de 45 a 54, olha lá, brincando com a saúde. De 55 a 64, ó, brincando com a saúde. Está vendo que aumentou? É pequena a proporção, mas é significativa. De 65 anos para frente, aí, meu amigo, eu já fiz o que tinha que fazer, eu vou comer tudo que eu quero mesmo e morra. Acabou que eu tenho direito. Aí eu nem brigo, porque deixa comer mesmo, entendeu? Tem dia que minha mãe briga com a minha irmã, ó que minha irmã é maravilhosa com a minha mãe e tenta aquela comidinha gostosa e etc. Não, eu quero coxinha, eu quero pão de queijo. Tá bom. Vai fazer o quê? Escute, pastor, mas qual o problema de simplesmente, diminui agora, Davi, simplesmente 4/5 das faixas etárias no Brasil estarem obesas e ter um aumento de 90% de peso no meio dos jovens? Solte por gentileza, filha. Eu não sei se você sabia, mas existem mais de 250 doenças associadas à obesidade. Ou seja, doenças que são causadas pelo excesso de peso ou que pelo menos são agravadas ou pioradas pelo excesso de peso. E a obesidade está associada a uma redução da expectativa de vida, infelizmente, um aumento de doenças cardiovasculares como infarto, derrame, aumento de outras doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, por exemplo, e outras doenças arteriais periféricas, que estão associadas ao aumento da mortalidade. E mais ainda, a obesidade está associada a um risco aumentado de câncer. 13 cânceres, pelo menos, são sabidamente associados com o excesso de peso. Principalmente em mulheres, os mais comuns sendo os de endométrio e o câncer de mama na pós-menopausa. Mas existem diversos outros que também têm associação com a obesidade, não só a incidência, ou seja, o aparecimento de câncer, como a agressividade do câncer em pessoas com obesidade pode ser maior. A obesidade está associada a uma doença muito comum, o diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 que traz uma série de complicações a longo prazo,
tem como a obesidade ou o ganho de peso o seu principal fator de risco. E, inclusive, se você no início do diabetes ou ainda na fase de pré-diabetes conseguir perder peso, esses benefícios são muito claros. Você pode evitar o aparecimento de diabetes ou mudar totalmente a história natural da sua doença. Hipertensão é outra doença associada, doenças do fígado como esteatose hepática, apneia obstrutiva do sono, que está associada a um ronco excessivo, doenças articulares, osteoartrose, por exemplo, doenças psiquiátricas, asma, outras doenças autoimunes. Eu posso ficar aqui horas falando sobre essas doenças. Mas quando eu falo isso, não é com nenhum momento com um tom acusatório, porque ninguém tem obesidade porque quer. Obesidade é uma doença com uma base genética e ambiental muito forte. A questão aqui é trazer essas informações para que as pessoas com ela busquem tratamento médico sério para melhorar a saúde, sem nenhum tipo de juízo de valor, sem julgamento. Perder peso é muito difícil, não é fácil, exige um tratamento de longo prazo. Mas se você não se preocupa nem ao menos em procurar, vai ser muito difícil conseguir reduzir seus riscos. Se a gente busca estratégias para perdas de peso, a gente vai conseguir reduzir o aparecimento de doenças e a gravidade de algumas doenças que já existem. Muitas vezes, pessoas com várias doenças tomam vários remédios. Falta também ao médico o entendimento de que, se essa pessoa perder peso, ela vai melhorar todas essas doenças ao mesmo tempo e pode até, quem sabe, reduzir as medicações. Esse é um conceito muito importante. Tratar a obesidade é uma questão de saúde e não de estética. Esse é o objetivo do canal Dr. Ajuda. Educação em saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar. Eu não sei você, mas eu fiquei assustado com o início. A obesidade, ela provoca a possibilidade de 250 doenças. E o pior não é isso, o pior é um dado estatístico que vou te mostrar agora, no tocante à obesidade. Não é aí, filho, é aquele outro que te passei, por gentileza. É assustador, mas os grandes peritos no assunto obesidade já disseram que em 2050, bem, graças a Deus, 2050 eu estou com 80 anos, né? Em 2050, nós vamos ter o descalabro no mundo, presta atenção. Você se lembra que não tinha hospital para Covid? Se lembra o desespero? Se lembra todo mundo morrendo e não tinha como atender? Esse mesmo quadro estão esperando para a obesidade. Olha que interessante essa reportagem. Vai descendo à medida que vou falando. A obesidade aumenta em todo o mundo. Está aumentando no mundo inteiro. Até 2050, China, Índia, Estados Unidos verão o número destas pessoas aumentar na ausência de uma ação, diz o estudo. Você acha que o Brasil está fora? Olha o descalabro do nosso sistema de saúde. Olha o descalabro. Abaixa, Josué. Isso, só um pouquinho. Aumenta porque essa é uma parte muito importante que eu quero que eles vejam. Obrigado. Geração saúde. Pelo visto, não muito. Aí vem dizendo do tanto de pessoas que agora investem literalmente numa vida de fast food. E aí a consequência é os países que mais vão ter pessoas nessas condições são China, Índia, Estados Unidos, inclusive, quem trabalha na área médica vai ser a profissão que vai bombar daqui a, não só hoje, mas daqui a 30, 40 anos, e o que assusta ali, seguido do Brasil e Rússia.
Não é que a gente está ruim, a gente está péssimo. Só tem 3 na frente da gente. Volta lá, meu filho, no primeiro slide. Irmãos, um país como o nosso tem comida e tem alimentação maravilhosa. Um país como o nosso tem profissionais como nutricionistas. Eu não sei, mas eu acho que aqui na igreja nós temos a esposa do presbítero Getúlio, a Maristela, ela é nutricionista. Eu não sei se ela está trabalhando na área que às vezes a pessoa quer descansar. Mas por que você não conversa com a Maristela, a esposa do Getúlio, e ela te indica, pelo menos, locais maravilhosos? Irmãos, nós temos que cuidar, porque se a gente continuar não se controlando, a gente literalmente vai fazer do templo do Espírito Santo uma bomba relógio, vai explodir. Deixa eu dar um testemunho maravilhoso. Vocês conhecem meu sogro, né? Meu sogro tem perto de 80 anos. Quem olha para ele vê magrinho, andando, tranquilo, de boa. Uma vida inteira de exercício físico. Primeiro porque era militar e tinha que todo ano fazer lá o teste militar. Mas ele poderia não ligar para isso. Está colhendo agora, na velhice, todos os frutos de uma vida dedicada. Pastor, eu já estou idoso. Ah, é? Tem um vídeo que eu não achei, mas é fantástico, de uma irmã da Assembleia de Deus fazendo ginástica. Ela descobriu que estava tudo errado com ela aos 65 anos. O médico disse, ou faz exercício ou caixão. Ela vai, ela gosta de usar a saia dela, ela vai com o tênis dela, vai com a saia dela, vai com o vestido dela e pega peso que moleque não consegue pegar. E começou aos 60. Gente, se essa irmã chegou onde chegou, tem salvação para mim. E para você. Pelo amor de Deus, não vamos acabar com o templo do Espírito. Por quê? Porque o Senhor quer nos usar. Então, me responda uma pergunta. Qual o problema de ir para uma academia? Qual o problema de fazer exercício? Começa com calma, vai devagarzinho, vai 2 vezes na semana. Depois vai 3, depois vai 4, vai com calma, tenta. O Senhor vai nos abençoar, irmãos. É sério. Pastor, o senhor veio essa noite aqui para acabar com a minha vida? Não. Eu vim para acabar com a nossa vida, porque eu estou junto nessa. Você entendeu? E agora, para trazer um alerta mais sério ainda para os irmãos. Eu enviei em todos os grupos um artigo científico e eu peguei desse artigo científico, agora pode voltar para o slide. Tá bom, meu amor? Obrigado. Tadinho dos meus filhos, é? Toda hora uma coisa, só Deus para ter misericórdia. Não te ouvi? Você achou o vídeo? Bota aí. Esse vai servir de incentivo. Irmãos, olha que fantástico. Eu estava quase pré-diabética, ele falou, e as taxas não estavam boas, e que eu tinha que mudar a alimentação e procurar um exercício físico para fazer. Opa! Né? Quantos anos a senhora tinha aí? Eu tinha 53 anos. Foi quando a senhora conheceu a academia? Foi quando eu conheci a academia. Antes só ouvia falar, né? Eu tinha assim, a academia para mim é sinal de moças e rapazes. Tipo, vivia assim, né? Silvia, assim, tudo, o corpão bonito, né? Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer em uma academia? Né? Mas a minha filha, a Gesana, ela tinha conhecido um funcional e
e disse, mãe, a senhora vai gostar. Eu disse, eu não vou. O que é que eu vou fazer numa academia? Mãe, vamos, a senhora vai gostar, vai gostar. De tanto ela pedir, 2 minutos eu vamos morro. fazer um experimental. Eu fui. Gente, pra minha surpresa, foi amor à primeira vista. Quando eu saí do salão, Ai, que delícia. mandei logo ela fazer minha matrícula. Que E continuei. O marido tem que ter cuidado. Você viu o peso que ela levantou? Deus de misericórdia. Irmãos, volte por gentileza, meu filho, para o slide. E agora vamos para a parte mais pesada do estudo. Irmãos, eu trouxe em terceiro lugar aquilo que eles, no estudo, está aí no estudo, está em todos os grupos, pode abrir em casa, tem, além do estudo, tem a pesquisa, tem a forma como fizeram, tem o método que fizeram, o número de pessoas que usaram, e ainda dividiram isso aqui no Brasil inteiro. Irmãos, isso aqui é assustador. Possibilidade de câncer em homens. Isso aqui é assustador. Possibilidade agora para 2025. Isso é assustador. Ó, vamos lá. Você tem, amplia por gentileza, Davi, a partir do cinza ali, para que a gente possa ver melhor com os irmãos. Onde está outros. Outros. Aqui estão as possibilidades de câncer, irmãos. Outros significa tudo que é possível que não está aqui, ó. Então, câncer na laringe, bexiga, esôfago, cavidade anal. Agora, irmãos, aqui, ó. Gente, isso é uma vergonha. Porque aqui embaixo, 4,6, a cavidade oral, esôfago, 2,7. Então, problema dentário que pode trazer câncer. Tranquilo, número baixo, normal, esperado. Mas, gente, isso aqui não dá não. Ó. 5,6% vão ter problema de câncer no estômago. Porque está comendo errado. Porque não faz uma endoscopia. Porque não cuida de uma gastrite, que evolui por uma úlcera e que evolui para um câncer. Porque deixa um H. pylori aumentar. Pulmão, gente. Graças a Deus a gente não fuma. Agora, esses dois aqui é dose. Câncer no colo e reto. Porque tem problemas para defecar. E não vai atrás do médico para ajustar o sistema digestivo. Fica 5, 6 dias sem ir ao banheiro. Quando vai, se arrebenta todinho. Anos após anos, não quer ter câncer. E isso aqui é vergonhoso, ó. Isso aqui é vergonhoso. A taxa maior de câncer que o homem vai ter é na próstata, porque não quer ir no urologista. Ai, pastor, mas o toque, o machão não quer o toque. Porque é machão. Porque é homem. É vergonhoso? É. É horrível? É. Você tem vontade de matar o médico. Mas como é bom depois que ele diz, está tudo em paz, pastor. Comigo está tudo em paz, pastor. Para minha vergonha ser maior ainda. Ainda me chama de pastor. Eu, tá bom, meu filho, querida ovelha. Vontade de matar o indivíduo. Gente, que é isso, gente? Irmãs, bora agora para mulheres, filho. Irmãs. Próximo agora. Em mulheres. Se você quer a pesquisa inteira, está aí. Isso aqui não saiu da minha cabeça, não.
A pesquisa inteira está aí. Aí, irmãs, normal, tá? Os pequenos dados normais, mas aqui, ó, colo do útero. Gente, uma mulher ter câncer no colo do útero, extremamente normal. Mas, se você vai ao ginecologista, dá para pegar isso no início. Irmãs que têm prisão de ventre, câncer no colo e reto, é muito normal, gente. Vá ao médico, tome um remédio, ore, o Senhor vai te abençoar. Agora, isso aqui não pode, gente. Aqui, ó, diminui, filho. Por quê? Porque as chances de uma mulher ter câncer na mama são enormes, principalmente aqui no Brasil. Então, minha irmã, fazer o toque e ir ao médico. Ir ao médico desde o início, não deixa isso acumular não. Sabe por quê? Porque tem cura, gente. Jesus cura. A pastora de vocês teve câncer de mama. E ela todo ano sempre se apalpou, sempre viu, sempre foi no médico. Meu pai é que corria de médico, mas minha mãe, todo ano no médico. E quando veio, foi agressivo. Os médicos tiraram parte da mama dela, e os médicos disseram, ela só tem 3 meses de vida, porque o dela é o mais forte que tem. E está aí. Até hoje feliz, vivendo na presença do Senhor. Então, não vamos deixar isso aqui acumular não, irmãs. Vamos fazer os exames. Deus o livre guarde, se der, vamos correr atrás do tratamento desde o início. Não deixa chegar no final. O que eu estou te pedindo? Vá ao médico. Vá ao médico. Não cai nessa piada maldosa. Pode retirar, meu filho. Não cai. Perdão. Volta. Aqui estão todos os sites. Tá bom? Tudo aí. E vocês têm a coletânea científica de onde eu tirei todos esses dados. Irmãos, vá ao médico. Em nome de Jesus, pode voltar agora. Vá ao médico. Veja, faça exames. Vamos mudar a alimentação, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos melhorar a nossa alimentação. Gente, eu passei 21 dias fora do país. Meu Deus do céu, lá fora não tem arroz e feijão, gente. É desesperador. Gente, lá fora, para achar alface, é desesperador, gente. A gente tem o país mais rico do mundo. Cheguei em casa, a primeira coisa que minha esposa e meus filhos fizeram foi um prato enorme de arroz e feijão. Nunca na vida comi tanto arroz e feijão na minha vida. Que desespero. A gente é rico. Deus nos deu um país rico, maravilhoso. A gente está orando para o diabo tirar as patas, né, Solene? E o Senhor vai dar a vitória para a gente. Agora, vamos cuidar da saúde. Vamos cuidar da saúde. Os dados são perigosíssimos. Como crentes, vamos cuidar do templo do Espírito Santo. E mesmo cuidando do templo, se algo vier, a gente vai crer que o Senhor está conosco e o Senhor vai nos abençoar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa sexta. Alguns dias estamos falando sobre saúde, Deus. Amadeu esteve conosco na última sexta e nos falou sobre as questões da saúde feminina. Hoje, Senhor, estou alertando o teu povo para os 3 primeiros e maiores problemas que virão, Senhor, daqui a 5, 6, 7 anos para a humanidade inteira, que são os problemas relacionados, ó Deus, à saúde mental. Obrigado pela tua palavra, porque ela regenera a nossa alma e nós temos acesso à saúde mental.
Mas obrigado também pelos médicos, Senhor. Se precisarmos, e se for da tua vontade, nós nos submeteremos à tua vontade. Ó Senhor, a questão da alimentação, nosso país é tão rico, nosso país é tão maravilhoso, nosso país é tão digno, Deus. Senhor, ajuda-nos com alimentação, com exercícios, Deus. Olha para nós, Senhor, desperta em nós esta noção de que temos que cuidar do nosso corpo, que é templo e habitação do Teu Espírito, não idolatrá-lo, não. Longe de nós o hedonismo, longe de nós, mas cuidar daquilo que Tu nos deste, para a honra e louvor do Teu nome. E Senhor Deus, protege o Teu povo, abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, livra-nos, Senhor, destas doenças tão terríveis. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos que nosso corpo esteja absolutamente disponível para o Teu Evangelho, para a Tua graça e para louvor e honra do Teu nome. Eu te peço, Senhor, abre portas para os meus irmãos que ainda não têm. Eu te louvo, Senhor, pela vida do Heloís. Ó Deus, que homem maravilhoso, que pastor maravilhoso Tu nos destes, que nos ajuda muito no tocante a ter acesso a médicos. Eu te louvo pela vida, Senhor, da Sorilene, que nos ajudou tantas vezes e continua ajudando, meu Deus, mesmo estando fora. Te louvo pela vida, Senhor, da Marlene, Senhor, e eu te louvo pela vida da Iraci, Deus, que mesmo estando aposentadas, nos ajudam tanto. Levanta, Senhor, levanta novos irmãos para nos ajudar na área médica. Senhor, abençoa os Teus filhos que estão estudando, Senhor. Abençoa o Rafael para que seja um médico maravilhoso. Abençoa o Caleb, Deus, para que seja um médico também maravilhoso, Senhor. Se for da Tua vontade trazer médicos para essa casa, louvado seja o Teu nome. Senhor, nós não vamos deixar de acreditar no poder maravilhoso da cura, porque nós cremos, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas também adoramos a Ti pela vida de cada médico. Senhor, que o estudo de hoje fique no nosso coração e que a gente se levante para cuidar do templo do Teu Espírito, para que Tu use-nos cada vez mais. Eis aqui nossas pernas, eis aqui nossos braços, eis aqui nossos olhos, eis aqui nossa boca, eis aqui nossa mão. Usa-nos, Deus, para a salvação de almas, para a edificação da Tua igreja, para que a Tua glória, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, seja visto nesta cidade, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.